Amados, boa noite. Que bênção. Hoje, Dia da Mulher, não é? E a gente fica muito feliz nesse contato virtual, mas que é do fundo da alma. E eu sempre agradeço a Deus as possibilidades de trabalho, de divulgar essa pérola, que é a doutrina espírita, tão consoladora, principalmente esses contatos maravilhosos com todos que nos assistem agora ou depois. É muita maravilha, não? E esse entusiasmo pela vida e pela paz interior são molas propulsoras para a nossa caminhada evolutiva. Desta forma, constitui sempre uma bênção. E hoje, principalmente, estamos aqui já lembrando e agradecendo os telefonemas, o WhatsApp, as mensagens pela internet, pelo computador, não? Tantas maravilhas com referência à mulher. Oi, Estela Novelli, linda, boa noite. Muita luz nesta noite. Sempre, amor, sempre, não? Então, vale lembrar, e aí a gente se coloca, não é? No dia 8/3 de 1857, mas veja como que é a história. Em 1858, nasceu o Livro dos Espíritos. Em 1857, no dia 8, exatamente no dia 8, então, nós vamos ter 129 mulheres que trabalhavam em Nova York, numa fábrica têxtil. E elas trabalhavam 16 horas, aquele cansaço, aquela exploração humana, não é? E elas resolveram pedir que melhorasse pelo menos o horário de trabalho, melhorasse as condições. E os donos dessa fábrica ficaram tão revoltados com elas, 129, que vale lembrar que ele trancou as portas, com elas lá dentro, e ateou fogo na fábrica. Todas morreram asfixiadas. Mas precisou, você veja como as coisas são. Deveria ser pelo bem, o bem pelo bem, não. Acontecer isso para depois, passado vários anos, em 8 de março de 1917, 90 mil operárias se manifestavam contra o czar Nicolau II por essa exploração da mulher nos seus trabalhos. E esse evento foi tão grande, porque quando o povo vai à rua, é a voz do povo, é a voz de Deus. Quando o povo vai à rua, então, o que acontece? Aí passaram-se os anos, em 8 de março de 1975, foi incluído no calendário brasileiro, após o reconhecimento da Organização das Nações Unidas, de 1970, o Dia da Mulher. E hoje, felizmente, nós temos sim que rememorar e lembrar, principalmente, vocês me perdoem a intromissão, das nossas mães, daquelas que trabalharam incessantemente para que todos tivessem um lugar ao sol, uma melhor colocação de vida.
são oportunidades abençoadas. Então, a nossa mãe, hoje, deve ser muito lembrada. Eu lembrei da minha desde a manhã e fiquei até um pouco angustiada, mas depois que eu fiz evangelho à tarde, já melhorei. Porque é o seguinte, bate as saudades. Por que eu não fiz isso? Eu devia ter feito, não é? Então, são coisas que nós estamos trocando uma prosa gostosa aqui e que nos conduz a esse pensamento. Então, para todas que estão entrando, hoje nós vamos encerrar com uma oração à mulher, não? Todas que estão entrando, o nosso carinho, nosso parabéns. Ai, que Jesus abençoe você, mulher, você, mãe, abençoe você, abençoe toda a sua família, abençoe o seu lar abençoado, lindo, maravilhoso, abençoe as pessoas que te cercam e que haja muita paz nos corações. Então, boa noite, doutora Rosana, muito aprendizado, estamos estudando juntas. Silvia Carline, boa noite. Você fala que eu sou especial, amor, mas você também é. Todas somos, Silvia, todas. Minha filha, boa noite. Você me acha extraordinária, filha, obrigada. A minha avó, uma mulher muito amada, é claro, muito. Todas as mulheres nós temos que lembrar. Nossas sogras, talvez a gente não ame tanto, mas também, não? Então, a doutora Rosana está falando parabéns a todas as mulheres. Então, você vê que precisou acontecer um fato triste em 1857, para que, em 1970, a ONU se reunisse, etc. O bem vai vencendo, em todas as suas proporções. Vamos às nossas aulas de hoje, vamos lá às nossas lições. Do Livro dos Espíritos, nós estamos no tema Encarnação nos diferentes mundos. E a gente parou na questão 178. Vamos lá. Na questão 178, nós vimos aqui na sexta passada sobre as colocações do reencarne em outros planetas, a necessidade ou não, dependendo da nossa atividade e da nossa evolução espiritual nesta reencarnação. Vamos ver. Na 178, essa está lá. Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram. Por exemplo, a Terra está entrando num plano de regeneração. Então, a pergunta é, o espírito que vive aqui, que estamos melhorando, ele pode ir para um mundo inferior? Vamos ver a resposta. Dos espíritos, sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso. E, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Então, veja, outro dia comentamos que o Chico Xavier já sabia, antes de desencarnar, que a próxima reencarnação dele será na Palestina, na região da Judéia, mas em ritmo de missão, porque aquele povo ainda
acredita naquele Deus, olho por olho, dente por dente. E não é assim. O cristianismo é diferente. É um Deus de amor, soberanamente bom e justo. Ninguém é vítima. Então, muitas vezes, aí está acontecendo no mesmo globo, porque os países da Europa são mais céticos, etc. Mas pode também acontecer que vai reencarnar num mundo inferior, quer dizer, ainda onde há muitos espíritos imperfeitos, que o mal prevalece. Então, veja bem, se o mal prevalece, alguém do bem aqui do planeta Terra tem que ir lá, em ritmo de missão, fazer isso, passar por todas as tribulações, não? E isso constitui a evolução desse espírito, que tem como missão, às vezes, ele opta por ir por sua conta. Eu quero fazer isso. Outras vezes, não. Há uma imposição dos amigos celestiais. Ó, você precisa voltar, ir para esse planeta inferior para auxiliar. Ele aceita, tá bom? Cleide, oi linda, boa noite. Parabéns para nós todas, viu, Cleide? Alain, querido, boa noite, muito boa noite, bem. Deise Maria do Prado, que bom. Parabéns a todas as mulheres, bênçãos divinas para todos nós. Claro, claro, tá bom, linda? Isso mesmo, Deise. Vamos lá, então essa questão ficou fácil. Isso não pode, aí uma outra pergunta dentro dela. Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para os mundos inferiores, em vez de mandar alguém em missão, mas não adianta mandar os rebeldes automaticamente deverão ir. Veja bem a resposta. Mas olha só, a resposta dos espíritos. Os espíritos, mesmo os rebeldes, podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Então, quer dizer o seguinte, não, se um espírito está no planeta Terra e não consegue se melhorar, ele poderá, se ele não melhorar, não recomeçar, poderá sim ir para um planeta inferior. Mas acontece o seguinte, mesmo que ele vai num nível melhorado daquela turma. Por quê? Porque, vamos deixar bem claro, na reencarnação, ninguém retrograda, ninguém volta. Você pode estacionar, mas voltar ao primitivismo absoluto, não. Não por quê? Porque já fizemos alguma coisa. E o bem tem que prevalecer. Aí está. Não retrogradam. A sua punição, pois é, a de não avançar. Mas qual é? A de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Então, vamos pensar mais ou menos isso. Está na Terra, um paraíso, bênção. Muito bem. Claro, tem de tudo que você pode imaginar. Drogados, alcoólicos, fumantes, etc, etc. Muito bem. E o que acontece? Um drogado, ele leva no perispírito essa colocação desse vício. A mesma coisa a gula, a mesma coisa toda e qualquer viciação moral, entende? Toda e qualquer viciação moral. Bom,
Mas acontece que Deus, sendo soberanamente bom e justo, Ele não quer que seu filho ou sua filha, drogado, vá, sei lá, no mundo primitivo, começando como... Não. Vai ter oportunidade, vai, se foi muito drogado, se morreu de overdose, vai nascer excepcional, vai nascer com falhas no pulmão, porque é a lei de causa e efeito. É lógico isso. Então, depende da reencarnação de cada um, o que é que ela precisa recomeçar. E nós, para todos, felizmente, estamos numa condição melhorada, estamos. E temos que aproveitar avidamente a inteligência, o físico, a memória, a disponibilidade do trabalho, entende? É uma coisa lógica. Outro dia, uma pessoa muito querida disse assim: eu não vejo a hora de sair desse serviço da prefeitura, porque eu quero me dedicar a uma casa de uma ONG, por exemplo, o Casa do Caminho, isso é. Eu disse: não. Onde você estiver trabalhando, faça o bem. Entende? Então, não tem isso. Não tem uma hora falar, agora eu vou só trabalhar pelo SOS. Não. A gente foi professora de 5 escolas e cada escola pela qual passou fez o bem. E todos nós temos que aproveitar esta oportunidade para praticar o bem, seja qual for o seu serviço, a sua realização pessoal hoje, a sua profissão, não importa. Porque é o bem pelo bem, tá? Vamos em frente. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Falei dos drogados. Quais são aqueles? Resposta: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Eu disse para vocês, e nós vamos ver hoje as causas atuais das aflições, nós já vimos. Vamos ver as causas do passado, do Evangelho. Muito bem. Eu me reporto assim. Por que eu adquiri mellitus 2? Porque a gordura. Por que o joelho desconjunta? A gordura. Entende? Então, são causas que a gente arruma nesta reencarnação. Aí a gente dá um jeito, cria vergonha, né? Ouve mais Jesus, não? Porque ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer drenagem linfática, agora vamos curar. É assim. Então, mas os que faliram em suas missões ou em suas provas, gente, vai ter que recomeçar. Um mau professor hoje, vai voltar professor e vai ter que ser bom. Tem que aprender. Não é querer que a criança saiba de decore. Não. Vai auxiliar, vai amar, vai entender que ele está educando, trabalhando um espírito. Não é só dar aquela aulinha e sair correndo e não ver a hora que dá o sinal. Não. Entende? Isso com todas as profissões, com todas, tá? Então, os que faliram em suas missões têm que recomeçar, têm que fazer de novo. Na questão, fácil, e é bom para refletir, porque tem muita gente moça aqui e sabe que é assim. Na 179, os seres que habitam cada mundo alcançaram o mesmo grau de perfeição? Olha aqui, nós que habitamos a Terra, todos estamos no mesmo grau de perfeição? Não. Lógico que não. E não,
é como ocorre aqui na Terra. Existem os mais ou menos avançados, os que estão mais ou menos atrasados, os atrasados demais. É assim, entende? É assim em todos os planetas. Não tem ninguém assim, nenhum planeta que está tudo maravilhoso. Eu li alguma coisa de Júpiter hoje, e esse planeta é de espíritos mais perfeitos. Então, existe sim. Vamos lá. Na questão 180. Passando, muito bom, deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui na Terra? Olha que bom. Olha que pergunta ótima. Resposta. Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, é claro, a inteligência vai acompanhar o seu perispírito. Você hoje, que estudou, que adquiriu, que cristianizou-se, você vai levar isso, entende? Vai levar. Mas, às vezes, você reencarna num corpo que você também pode ter pedido, que não dá para você desmembrar essa inteligência bonita. Entende? É complicado, não é? É complicado. E é por isso que sempre em nossas prosas eu digo, gente, vamos aproveitar esta reencarnação. É o que eu tenho conversado com o Orso Carrara, conversado com algumas pessoas. Então, palestrantes, é importante isso. Muito importante isso, tá bom? Vamos lá. A 181. Até agora tá fácil, porque podíamos combinar assim. Quem tiver dúvida, coloca aqui, eu respondo depois. O que eu não souber, eu pesquiso, porque a gente tem... Estudar sozinho o Livro dos Espíritos, o Divaldo leu 14 vezes, entende? Eu não li 2, 3 vezes ainda, não. Agora estou mais, como que fala, presente, e eu estou entendendo melhor, porque eu estou conversando com você, por isso. Vamos lá. Na 181, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida. Resposta. Eles têm corpos porque é preciso que o espírito esteja revestido da matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório, essa matéria, é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Bom, nós sabemos que a nossa evolução espiritual só se dá quando reencarnados. Pensa que é bonitinho ficar lá na dimensão espiritual, agora não quero mais nada, está no bem bom, não, tomando uma aguinha e depois uma sopinha leve, conversando com os mentores, não. Então, mas para a nossa evolução, nós precisamos da matéria, e é por isso que é necessário cuidar do corpo e do espírito. A evolução espiritual só se dá no indivíduo quando ele tem uma matéria. Muito bem. E agora? Em todo lugar, em todo planeta, dos planetas são assim? Não.
Os que estão bem melhorados, quase na condição de espírito puro, a matéria é mais sutil. É mais sutil. Ela não é densa igual a gente tem agora. Não. É mais sutil, mais etérea, mais leve, mas tem matéria. Por quê? Porque tem que trabalhar a evolução sempre, até chegar à plenitude. Isso nunca vai cessar. Vai demorar, mas tudo bem. Hoje, nós temos uma matéria, graças a Deus, eu já estou com ela há 85 anos, eu vou me cuidar muito. Por quê? Para a evolução do meu espírito. Não é do lado de lá que eu vou evoluir, é agora. É nessa oportunidade. Aí vai ter que trabalhar o amor incondicional, a tolerância, que eu vou falar domingo da Amélia Rodrigues. Tem que trabalhar a resignação. Dói, mas e daí? Hein? Tem que trabalhar o perdão de forma incondicional. Não? Demora. E mais precisamos desse corpo. Por isso, cuide bem dele, tá bom? Vamos em frente. Aí já explicou bem. Na 182, podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Que curiosidade, né? Olha a pergunta. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta. Nós, os espíritos, só podemos responder, olha a equipe de Kardec, nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las. E isso, o que vai acontecer? Perturbar mais a pessoa. Entende? Então, o que a gente pode descolar disso é o seguinte, que quando o planeta, ele é falado por alto, que é ainda de expiação e prova, você sabe que vai ser desde o começo. Só existe praticamente espírito imperfeito. E vai estar lá alguém em ritmo de missão para começar a mudar. No nosso, que foi de expiação de provas e ainda um pouco, mas já está entrando em regeneração, porque Jesus veio. Ele veio falar da continuidade da vida. Depois ele deu toda a prova do amor que ele possuía e possui por nós. Então, quando surgiu o que no planeta? O cristianismo. E aí, eu ouvi hoje do Mahatma Gandhi, eu já falei, que se tirasse, ele é hindu, e ele seguia a religião dele. E ele disse, quando ele começou a conhecer o cristianismo, que se deixasse só o Sermão da Montanha, bem-aventurados os pacíficos, porque herderão a terra, etc. Só já estava bom. Por quê? Porque ele também sofreu, como hindu, a Índia sofreu as agressões da Inglaterra. Mas se esse povo acredita num Deus que é bom, por que faz isso? Entende? Então, mas ele disse que o que salvava mesmo o cristianismo era o Sermão do Monte. Não precisaria de mais nada. Ivete, boa noite, querida, boa noite, Dia da Mulher, parabéns. Joana, boa noite, querida, um abraço pelo Dia da Mulher. Vamos em frente, ainda dentro dessa questão. Gente, passa rápido. À medida, vou parar aqui, só vou citar. À medida que o espírito se purifica,
o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Quer dizer, a matéria vai ficando mais sutil. Então, aí a matéria é menos densa, não rastejam mais penosamente na superfície da Terra, as necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir, porque ainda nós matamos nossos irmãos de quatro patas para se alimentar. Mas isso até o Chico fez, de vez em quando ele comia um bifezinho. Mas ele, gente, era... Às vezes eu leio os contos do Ramiro Gama dele, um dia, bem rapidamente, umas formigas estavam destruindo uma horta de uma vizinha, e ela falou, seu Chico, veja bem, amanhã essas formigas vão ver. O que, minha irmã, o que? Não, quero comprar um veneno e acabou. Aí a mulher fechou a janela, o Chico olhou para as formigas e falou, minhas irmãs, subam daqui, porque amanhã tem veneno para vocês. Muito bem. No outro dia, a mulher, seu Chico, aconteceu um milagre. O quê? As formigas sumiram. É, minha irmã, sumiram. O Chico tinha essa capacidade, né, gente? Então, veja bem, vamos em frente. Vamos lá. Então, quando a matéria é menos densa, não precisa ficar aí sofrendo todas as agrulhas, então vai se nutrindo e vai se purificando. O espírito aí é mais livre e tem para as coisas distantes percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. Já melhora. A purificação dos espíritos se reflete, agora é importante, na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela força que faz para vencer as más tendências. Porque, gente, tudo belisca para você fazer coisa errada. Não pode. Mas você vê o manjar lá, eu não posso. Entende? É assim. E aí diz assim, é assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. É difícil. Olha como estamos ainda no plano começando de regeneração. E aí guerra, Rússia e Ucrânia. E aí Palestina, sei lá o que, Hamas. Não pode mais, porque ficará uma maravilha quando houver o quê? A fraternidade no globo, não? Vamos em frente. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo, como uma simples transformação. Veja, não estamos preparados para isso ainda. Claro que eu estou com uma gatinha doente e eu estou pedindo para Deus, para Jesus, para curar a gatinha, não sei. Entende? A gente ainda tem esse apego. Mas a hora que não tivermos esse apego, entendermos bem que a vida continua, vai entender que a morte é uma passagem, é uma mudança.
Só. Só não vão ter o contato físico. Entende? Só isso, não é? Vamos lá. A duração, estamos terminando aqui. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E isso é perfeitamente racional. Quer dizer, nos mundos melhorados, o indivíduo vai viver 100, 100 e pouco, sem os problemas com os quais a gente tem, entende? Sim, porque a transformação moral já houve uma evolução, não? Então, vão viver mais. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam, e quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-las. Gente, as paixões são colocações materiais. O amor verdadeiro é aquele que nada pede em troca, não reclama da ingratidão de ninguém, faz o bem pelo bem. É difícil, porque nós somos eternos cobradores. O filho não ligou, mas como? Muito bem, está ocupado, está trabalhando, sei lá. Então, a hora que a gente está desligado dessas paixões avassaladoras, nós estamos melhorando. Vamos melhorando. E é esse um auxílio da providência que deseja sempre abreviar os sofrimentos. Então, você vê, o Chico, eu vi uma live, não sei, ele fazendo a última psicografia, tanto é que ele passou até além do... Você entende como que é servir sem nada pedir em troca? E nós vemos aí o Divaldo, com 96, vai fazer dia 5 de maio, 97, cuida de 3.000 crianças, tem a Mansão do Caminho, um local que eu não conheci, mas um exemplo de cristianismo. Ele não tem nada. Tem 600 filhos adotados. Quem é a mãe? Fulano e tal. O pai não tem, põe meu nome. Acabou. Isso é uma coisa, e existem também, em todas as religiões, vocês conhecem perfeitamente, eu cito sempre, a Irmã Dulce, a Teresa de Calcutá. São pessoas, são espíritos nobres. É o bem pelo bem, só. Não tem pedindo nada em troca, sempre solucionando. E a gente tem possibilidade de ir fazendo alguma coisa também. Não podemos deixar tudo à mercê, que Deus que não faz. Não, você tem que ir à luta. Você tem que auxiliar, entende? Essas colocações são maravilhosas. Por quê? Assim, eu lembro da minha infância, bem rapidamente. No dia que eu tirei diploma de 4º ano do grupo, a professora me chamou na casa dela para colocar fita no meu cabelo, que a minha mãe nem ia porque não tinha roupa e ela não tinha condição de me deixar como a professora queria. Você veja que bondade. Preocupada que eu fosse de fita branca, bonitinha, coisa e tal. Essas coisas que nós precisamos nos propugnar a fazer. Tem sempre algo a fazer. Sempre. Note bem. Fazer enquanto é tempo. Vamos lá. No nosso evangelho lindo, nós estamos no capítulo 5º, que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Bom, aí, aflitos, bem-aventurados os aflitos, vocês vão ver, porque serão consolados, etc., coisa e tal. Mas, explicou, sexta-feira passada nós vimos,
As causas atuais das aflições somos nós que arrumamos, entende? Não tem ninguém que fez macumba, que fez isso, nós, só nós. Por conta e risco nossa. Então, as causas atuais são dessa vida agora. Porque você não conseguiu perdoar, porque você não conseguiu auxiliar, porque você não pratica o bem, porque você... tem um monte de coisa. Não tem paciência com os idosos, não acolhe uma criança. Tem tudo isso aí. Um orgulho, uma ambição. Quer dizer, dinheiro. Vai levar o dinheiro? Não. Nem pensar, não. Então, veja bem, as causas atuais das aflições, culpa nossa, só. Não culpa ninguém, tá? Mas vamos ver também que tem caso que não é de agora que você está sofrendo. É por causa de problemas de outras vidas. Aí é que está. Por quê? Um dia você vai ter que resgatar qualquer mal de 2.000 anos atrás, de 100 anos atrás, não interessa, você vai resgatar. É a lei de causa e efeito. Então, vamos ver lá. Causas anteriores das aflições. Bom, aí o Evangelho explica bem. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que o parecem atingir como por fatalidade. Então, você, uma família, espera com ansiedade, o filho querido, está tudo bem, pai saudável, mãe saudável, nasce, hoje tem muito autista, nasce a criança com uma deficiência, capacidade intelectiva, coisa e tal. Vai crescendo, vê que não progride, não consegue, não tem coordenação motora. Então, vai para pai, a Associação dos Pais Excepcionais. Vamos para pai, muito bem. Mas por quê? Onde que está a bondade e justiça de Deus? Se ele é isso, soberanamente bom e justo. A causa não é de agora, é de outras vidas. Pode ser que tenha sido uma pessoa, um espírito, que tenha usado mal o pensamento, as suas ações, mutilou alguém. Vocês lembram que um homem havia colocado, um feitor havia colocado o braço do funcionário dele, do empregado de uma fazenda, na engenhoca, porque ele estava lerdo. Moeu o braço do homem aos gritos. Muito bem. Passou, ficou sem braço, coisa e tal. E o feitor ficou na espiritualidade, tenta aprender, o que eu fui fazer, arrependi, tarará. Tá bom, vou reencarnar, vou resgatar o que eu fiz. E ele veio com uma capacidade bom para os funcionários dele, tinha uma fábrica de mexer com máquinas de automóveis, coisa e tal. E ele, espírita também, homem do bem, tá. Quando ele está passando uma peça, perdeu o dedo. Oh, todo mundo com dó dele, porque justo ele que é tão bom. Perdeu o dedo, foi lá, ver o dedo dele, coisa e tal. Não tinha jeito, ficou sem o dedo. E aí, à noite, tinha uma reunião mediúnica, e ele, então, foi lá, sentou bonitinho, tá? Veio um benfeitor espiritual e disse: Ah, José, hoje você resgatou o seu débito. Por quê? Você veja bem, pela caminhada linda que você vem fazendo,
Era para você perder o braço, porque você fez isso na época da escravidão. Então você perdeu o dedo. Agradeça a Deus, tá bom? Foi embora. Chorou muito, chorou muito. Então vocês vão vendo por que tem os problemas que nós temos hoje. Nós temos o Michael que vai logo para a cadeira de roda. O que ele fez? Não é de agora. Mas só Deus é que sabe, tá? Vamos em frente. Então, não tem fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Os revés de fortuna que frustram todas as medidas da prudência, os flagelos naturais, em seguida as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a sua vida pelo trabalho, com as deformidades, como a idiotia, o cretinismo, etc, etc. Então, por que tem aqui na nossa cidade a Associação Filantrópica Espírita de Bitinga, a Casa da Sopa? Por quê? É mais para acudir os excluídos, os andarilhos. Ah, mas eles não têm... Não, eles estão resgatando o seu débito. São pessoas que dilapidaram os cofres públicos, que roubaram sem cessar. É isso aí. Não tem nenhuma coisa que seja contrário às leis divinas que a gente não vá resgatar. Tá? Tem que ser assim. Vamos em frente. Oi, Cleuzinha, boa noite, querida, boa noite. Então, tem pessoas, vamos supor assim, que nasce, não tem condição de trabalho, os pés para trás, não sei o que lá, não tem condição, vive da misericórdia, entende? Vive da misericórdia dos outros, necessidade. Por quê? Talvez tenha sido um arrogante, tenha sido orgulhoso, tenha sido egoísta. Agora vai ter que ser humilde, pedir, não é? Vamos lá. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Sem compensação, que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. E eu estou falando, por isso que tem que ter a Casa da Sopa. Por quê? Vai lá comer uma sopa gostosa, vai lá tomar banho, agora tem o banho, pega uma roupa limpa, joga outra roupa fora. Que mais? Tinha corte de cabelo, mas parece que vai ter de novo. Tem as gestantes que vão lá fazer curso, ganham enxovalzinho, porque é assim. Não tem sentido, né? Se não tivesse. E sempre é proposta nossa melhorar a condição da criança, a condição do excluído, do que dorme na rua. Entende? Tem que fazer alguma coisa, tá bom? E é difícil porque tem que ter segurança, porque vão drogados, é assim mesmo, tá? Vamos em frente. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Olha que impressionante. Você que está me ouvindo, Vera Lúcia, meu amor de Bauru, boa noite. Você que está me ouvindo, veja bem, às vezes, no mesmo teto, está lá a criança com essa mal de Duchenne, com essa colocação. Mas por quê? Se todo mundo está bem, ela não. Resgatando débito do passado. E por que também a família?
a família também tem culpa no passado. Foi conivente com alguma coisa. Então, nós vamos ver aqui. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram senão o sofrimento? Tem uma senhora que mora na Vila dos Bancários, o filho mais velho faz mais de 50 dias que está numa HC de Ribeirão com leucemia. Aí ela tem meninas gêmeas, depois tem não sei o que lá, aí deu mais um e assim vai. Então, mas por que isso? Aí a Vera colocou, aqui nós colaboramos com a Casa da Sopa também. Esses dias arrombaram o lugar e levaram todos os alimentos. Claro, bem, são inconsequentes, está cheio. Está cheio. Mas, tem uma coisa, Vera, aí vocês fazem a sua parte. A gente faz a nossa parte. E aí, por exemplo, se dá a cesta básica, e chega ali, ele vende a cesta básica para comprar droga, o problema é dele, não é seu. Não é, não é. É ele que vai prestar conta. E aqui a gente está vendo isso bonitinho, no causas anteriores das aflições. Estão fazendo agora a feiura, vai ser pior na outra vida. Ou se vai, não? Que dizer, enfim, então, nós falamos dessas crianças? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. Então, está explicando bem as causas anteriores das aflições que nós vemos hoje. Agora, há pouco mesmo, a Vera me falou, está aqui na página, que arrombaram uma das casas da sopa, porque na época que eu tinha amizade com o Simonetti, agora desencarnou, havia 24 casas da sopa lá em Bauru. 24. Nós temos uma. Então, veja bem, quem arrombou cometeu um delito. Então, o que vai acontecer? Na outra vida vai pagar, vai pedir. Vai ter que ser, não? Então, aí nós vamos ver o seguinte, se Deus é isso soberanamente bom e justo, por que criança morre cedo? Por que nasce cego? Por que nasce cego? Se a família é em ordem. Por que nasce com os pezinhos para trás? Por quê? Gente, tudo tem explicação na doutrina, não? Então, vamos lá, ver lá. Que fizeram, então, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias deste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Porque morreu criança, nem fez o bem nem fez o mal. Então, a resposta é, entretanto, em virtude de que todo efeito tem uma causa, aí vem lá, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa é justa. Não podemos achar que somos coitados, que Deus não é bom. Não. Nós temos que conhecer isso que estamos vendo. É justo. Ora, a causa precedendo sobre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente.
Então, se nós não arrumamos agora, se estamos sofrendo por isso, por aquilo, se tem na família algum caso de idiotia, algum caso de criança que não fala, tu tem que pensar, é causa do passado. E se muitas vezes veio com essa família, é porque a família também tem dívida junto com ela. Ninguém está impune, ninguém está sem resgatado lá. Então, vamos lá. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos agora, é porque fizemos o mal, não nessa vida, mas na outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. E aí tem que entrar o processo da resignação, entende? Tem que entrar, acolher essa criatura que não conseguiu ir para a escola, que só vai na praia até 30, 40 anos, tem que acolher, porque a verdadeira vida não é essa, é a espiritual. E passando esta vida aqui, resgatou os seus débitos, fez a tarefa de casa, por beleza, está tudo certo. Na outra, melhorado, não? O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. E é por isso que eu estou falando para vocês. E eu estou me policiando o máximo, com tudo, por tudo e para tudo. Por quê? Porque eu quero caminhar para a espiritualidade de uma forma mais saudável e depois reencarnar com processos de trabalho de novo, etc. Evolução do espírito. Por isso que cuidado nessa reencarnação. Para e vai praticar. Olha, tem tanta gente precisando que nas casas de sopa pique alimentos, pré-congelar, atenda, faz um atendimento fraterno, visita uma família se precisa de cesta. Eu não posso fazer mais nada, não? Nesse aspecto, não. Só preparar o lado e coisa e tal. Mas tudo bem, mas tem que fazer isso. Nós não temos saída. Porque talvez nessa vida a gente esteja arrumando alguma encrenca. Vamos lá. A prosperidade do mal não é senão momentânea. E se ele não espia hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre, está ele na expiação do seu passado. Se não fez nada nessa, agora aconteceu tal coisa, do passado. A infelicidade que, à primeira vista, parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, não vai lamuriar, tem que falar, perdoai-me, Senhor, porque eu errei, eu pequei. Perdoai-me, Senhor, porque eu errei e o que eu pequei. Na semana que vem, nós vamos continuar ainda esse item. Oi, Elisete Braga, bonita, linda. Então, agora nós vamos agradecer a noite de hoje maravilhosa e vamos ver aqui uma página importante, muito importante, do Chico Xavier, em que ele conversa através da Meimei
sobre a mãe e a mulher. Um minutinho só. Estamos aqui chegando. O Chico, é essa maior antena psíquica que o mundo teve, o mundo, ninguém é igual a ele, o mundo teve. Então, ele, nem sei quantos trabalhos, e nós vamos demorar umas 2, 3 reencarnações para conhecer toda a obra desse homem maravilhoso. Impressionante. Então, vamos ver lá. Prece para todos nós, para todas as mulheres, para todas as mães. Então, nós vamos ver essa oração, justamente agradecendo a noite de hoje, com tanto júbilo, tanta alegria, com tantas recordações boas. Nós também vamos pedir, Jesus, vem conosco e rogamos suas bênçãos para todos que estão conosco, que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoai os lares, abençoai os familiares e nossos irmãos todos, os que estão próximos, distantes, e também nossos desencarnados queridos, principalmente as nossas mães, as nossas pessoas queridas, as nossas mulheres que estão na pátria espiritual, quer seja uma nora, uma filha, uma amiga, uma mãe. Que possamos elevar o pensamento e que essa prece, a Mãe Maria Santíssima, possa abrandar todos os corações para termos uma vida saudável, uma vida de confiança, de esperança em dias melhores. Vamos lá. Prece a Mãe Santíssima. Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus. Enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o seu exemplo sublime. Soberana, que recebeste da palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mãos felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Mãe Santíssima, lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho, para que a luz do Cristo, seu Filho, fulgurasse entre os homens. Ajuda-nos a buscar, na construção do bem para os outros, o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora amada, que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhes as dores e compartilhando-lhes as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus. Auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e
da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com lágrimas silenciosas da tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que nos eleva. Missionária amada, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as tuas níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com a tua luz. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres encarnadas e desencarnadas em serviço na Terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A todas as mães encarnadas, maravilhosas mulheres encarnadas, todas as mulheres do planeta, o nosso amor e também de verdade, de coração. Que quando a mãe está na pátria espiritual, possamos dizer: bença, mãe. Bença, mãe. Bença, mãe. Meu carinho, meu abraço, até sexta-feira, se Deus quiser. Domingo, vamos estudar a tolerância. Meu beijo. Fiquem com Deus.